Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, muito bom dia, mais um dia que o Senhor nos deu. Quero desejar a você que me ouve, que me vê nesta quinta-feira, um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, um dia marcado, né, pela experiência com o Espírito Santo. Amém, queridos? Bem, continuando então nesta manhã de quinta-feira, a nossa jornada de reflexões diária, eu gostaria de comentar um fato, né, como sempre faço, espiritualizo, né, para fortalecimento da alma e crescimento espiritual. Ontem, ontem por acaso, eu estava vendo um vídeo no YouTube, um vídeo de estudos bíblicos, e de repente entrou um anúncio, né, com uma música que se chama Contra o Vento. Né? Eu lembrei dessa música. E é uma destas músicas reflexivas, né, que conta a história de um jovem, né, que passou por lutas, por batalhas, né? É, houve um momento na vida dele em que ele se quebrantou e ele perde seu caminho na vida, né? E depois passa o resto dela em dificuldades, né? Aparentemente sempre correndo, como se estivesse mesmo correndo atrás do vento, da adversidade, né? Mas ainda assim, no final, há uma sensação de vitória e esperança de que ele não cedeu aos problemas que passou, né? Aos problemas, às experiências ruins que teve. E depois de tudo, ainda ele continua em frente, com um sentimento que ele deixa transparecer no refrão da música, em que ele diz: Eu ainda estou correndo atrás do vento, né? Ou contra o vento, melhor dizendo. Depois de ouvir a música, né, essa música, muitos pensamentos vieram, né, à minha cabeça. E, lógico, eu aproveitei o conteúdo da letra, né, para fazer um paralelo da nossa vida espiritual, né? Claro, e isso me levou a refletir na minha própria vida, né? E eu veio assim lembranças, né, de muitas dificuldades que eu já enfrentei, algumas batalhas, até algumas que eu já havia até esquecido com o tempo, né? A Bíblia, queridos, a Bíblia ela assemelha a vida a uma corrida, né? Eu quero ler aqui o que está em Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2, diz assim: Pois também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus, à destra do Pai. Né? Eu já li, muitas vezes esse versículo, né? E inúmeras vezes, né, na minha vida eu já o li, mas quando eu li agora, de manhã, eu estava meditando aqui na palavra, eu vi uma coisa que eu nunca havia notado, né? Que me chamou a atenção. A gente costuma dizer saltou aos meus olhos, né? A carreira que nos foi proposta, né? Ou que nos é proposta, né? Em outra tradução bíblica, né? Isso nos revela que Deus nos coloca propositalmente em uma corrida, né? Uma corrida específica. Eu achei interessante ver que nós não estamos correndo aleatoriamente, né, na nossa vida. Mas Deus tem um propósito nessa corrida que pôs diante de nós e pretende que nós corramos e que nós vençamos, né? Então, se você já tentou correr contra o vento, eu algumas vezes já tive essa experiência, né? Sabe como é difícil, né, avançar. Aqui no Brasil não tem tanto, mas nos países aí para fora,
tem muitos ciclones, muitas ventanias fortes, e a gente vê, às vezes, em determinados vídeos, arrasta até carro, né? Os atletas, de um modo geral, eles sabem que se o vento for forte o suficiente, pode segurar a pessoa com tanta força, né, que até parece que não está chegando a lugar nenhum, né? Eu não sei se você já sentiu, né, o que é estar correndo por tudo que vale a pena na vida e parece que você não sai do lugar, parece que você não tem progresso, né? Não importa o que faça, continua encontrando assim uma resistência muito grande. Eu já me senti muitas vezes assim. Eu já tive momentos de pensar em desistir mesmo, né? São situações terríveis, tremendas. Então, nós podemos continuar correndo diante da resistência da vida, do vento da vida, de uma forma diferente, né? O escritor de Hebreus aí, ele diz, mantendo a nossa fé, mantendo o olhar firme em Jesus. Olha, além das lutas humanas regulares da vida que todos nós enfrentamos, né, como mensageiros, como apóstolos, como discípulos de Cristo, né, nós vemos o apóstolo Paulo, ele enfrenta também uma enorme resistência, né, sobre a forma de perseguição, sobre a forma de calamidade. E ele até, se não me engano, em 2 Coríntios 11, ele fala de algumas dessas rajadas de vento, né, da vida impedindo que ele avançasse. Ele fala de açoites, ele fala de chicotadas, apedrejamento, naufrágios, inundações, né, e sofrimentos, noites sem dormir, fome, sede, frio, né, é uma coisa tremenda. E mesmo assim, apesar dessa série de obstáculos, né, de reveses, de impedimentos, Paulo ele diz que continuou correndo e, próximo ao fim da sua vida, ao encarar a execução por causa da sua fé, ele proclama a vitória daquilo sobre aquilo tudo, né? E ele diz: Olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Queridos, ele aqui nos dá uma dica incrível de como nós devemos continuar correndo contra o vento da vida, né? Guardei a fé. A sua fé manteve Paulo seguindo em frente, né? Deu a ele aporte para que ele continuasse firme, né? Algumas pessoas desistem no meio da corrida, né? Elas se cansam da luta, se distraem com outras coisas e até outras pessoas. E sobre isso, o próprio Paulo, né? Ele admoesta os desobedientes Gálatas, né? Quando ele diz: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade, né? Então, em 1 Coríntios 9, Paulo ele também nos dá mais umas dicas, né, de como permanecer na corrida, mantendo a disciplina, mantendo o autocontrole, não correndo sem objetivos, mas com um propósito, e adiante, avançando adiante para as recompensas celestiais. Ele diz lá no texto: vocês não sabem que numa corrida todos os que competem apenas ganham o prêmio, só aqueles que perseveram ganham o prêmio? Então corram para vencer, né? O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça, né, para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, né, nós que somos espirituais, somos transformados, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Nós corremos essa vida para ganhar um prêmio eterno, porque a vida passa, tudo passa, né? O vento passa. Ele é forte, mas ele passa, né? E ele afirma: por isso não corro sem objetivo, né? Eu não luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino meu corpo como um atleta, né? Eu treino para fazer o que devo fazer, né? Olha, quando nós estamos falando de vida, de curso de vida, né, em todas as áreas da nossa interação diária,
vai requerer sempre dedicação, disciplina, compromisso. Para quê? Para nós que nós permaneçamos, né, no curso certo. E quando nós nos depararmos com uma resistência forte, um vento contrário, né, nós temos um foco saudável, né, que é a recompensa eterna que nos está reservada, né, e nos motiva a continuar correndo a corrida quando as coisas ficam difíceis. Né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, diz que Deus tem preparado coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem desceu ao nosso coração, coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Né? Então, eu tenho certeza que cada um de nós poderia escrever até uma lista dos diferentes tipos de eventos fortes que enfrentamos, sem dúvida. Né? A nossa corrida é uma corrida, muitas vezes, muito sacrificante, muito dura, né? Mas nós podemos tirar dessa experiência de Paulo e da experiência que esse jovem, né, que cantou essa música Correndo contra o Vento, para quê? Para que nós estejamos também firmes, para que nós estejamos cientes de que nós não venceremos se não tivermos, né, aquele pensamento, aquele foco, aquele olhar firme no autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, quando sentir que o vento é forte demais e a sua linha de chegada está longe, né? A gente precisa lembrar da palavra de Deus. Olha, Isaías, lá no capítulo 40, ele diz que Deus ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem força, né? E diz mais, até os jovens se cansam e ficam exaustos, né? Tropeçam, caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, né? Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então vamos continuar correndo, sim, por mais fortes que sejam os ventos. Não vamos desistir, né? Para que um dia nós possamos dizer, como Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Então, que essa palavra, essa breve reflexão fique no teu coração nesta manhã. Seja qual for o vento contrário, saiba que com Cristo você passa por todas as dificuldades, né, e chega do outro lado. Né? Nós lembramos aí daquela passagem em que os discípulos estavam indo para Gadara, né, o mar ficou revolto, os ventos eram fortes, mas Jesus ele dá ordem, né, para que os ventos cessem, ou para que os ventos diminuam. E a verdade é que ele nos faz sempre alcançar o objetivo, quando nossa fé está firme nele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te guarde nesta quinta-feira. Um beijo no teu coração, amados. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.